Seja bem-vindo à SR Consultoria. Estamos aqui para mais um vídeo de interpretação da norma ISO IEC 625 e hoje nós trataremos do item 7.2, que vai então nos dar os requisitos de como atender os métodos de realização das atividades do laboratório, sejam eles ensaios, amostragem ou serviços de calibração. Segundo o ISO IEC Guia 99, o método é o procedimento de realização da atividade do laboratório, seja ela ensaio, calibração ou amostragem, ou ambos. Então, esse método que você vai utilizar, ele tem uma forma de seleção. É preciso, então, realizar a verificação e a validação desse método também, quando ele não é um método reconhecido, e a gente já vai entender o que seria esse reconhecimento. Também a gente vai ver aqui qual que é a forma de atendimento de requisito, né? Como que a gente formaliza, então, essa sistemática que o laboratório vai utilizar para validar, para verificar, para selecionar e escolher esse método. Bom, mas Silvio, o que seria, então, a verificação e a validação? No caso da verificação, ele é uma verificação para os métodos que também são reconhecidos. No entanto, métodos que não são reconhecidos, que a gente já vai entender o que é um método reconhecido, ele vai precisar da validação e depois ele vai precisar dessa verificação. No entanto, quando você está no processo de validação, vocês já vão ver, já vão entender que, usando as metodologias de validação que a própria norma indica e que também a CGEC e Inmetro recomenda, dentro dos escopos que são avaliados pela CGEC, e aí cada organismo avaliador ele tem as suas orientativas de como cumprir então com esse requisito da norma, da validação. E neste caso, a CGEC e Inmetro, ela tem as orientativas lá de como realizar a validação de um método. Mas eu queria deixar claro aqui esse entendimento que a verificação, mesmo que o método seja reconhecido, ele vai precisar ser verificado, ou seja, você vai precisar verificar se você... Bom, depois a gente vai entender um pouquinho mais, mas a verificação ela é um passo que deve ser feito mesmo para métodos reconhecidos. E a validação, ela é para métodos não reconhecidos. Então, tem todo um procedimento de validação dependendo do método. Então, vai ter métodos estatísticos, por exemplo, do que você vai usar para poder validar naquela área, naquele tipo de escopo. O atendimento a esse requisito, que eu comentei, ele contempla todas essas partes, a formalização de todas essas partes, mas a gente vai ver mais para frente também com mais detalhe como é que faz para documentar tudo isso. Então, qual o método que o laboratório deve selecionar ou escolher? E a gente vai procurar entender um pouquinho isso aqui. O método ele vai estar ligado primeiramente a essa especialidade que o laboratório precisa desenvolver. O que é? Um laboratório de controle de qualidade? Que tipos de ensaios, que tipos de análise ele vai fazer? Então, a primeira coisa é buscar na área, no contexto, como que aquela análise está organizada, se ela já tem algum método, por exemplo, reconhecido naquele contexto técnico-científico publicado, se tem alguma norma técnica que já foi publicada de como que realiza essa análise, esse ensaio. Também, mais fácil de como selecionar, que daí já é uma indicação, praticamente não seria uma seleção, é quando já tem uma normativa, uma portaria, um requisito legal que exige que aquela análise ou aquele ensaio seja feito exatamente conforme tais testes, tais etapas de análise, de realização de métodos analíticos para poder chegar naquele resultado que exige lá, no final, aquele critério de aceitação, que seja dentro daquele critério de aceitação. Quando já tem isso, é só olhar, então, para isso. Às vezes, uma portaria, ela pode não falar exatamente qual que é o método, mas ela vai te dar as etapas ali de quais os testes, por exemplo, que tem que se realizar para liberar aquele produto para o mercado consumidor. Vamos pegar um exemplo aqui da área de eletrodomésticos, que tem alguns ensaios que tem requisitos compulsórios, como, por exemplo, a segurança, um liquidificador, uma batedeira, tem uma questão de segurança ali da parte de elétrica ou da parte de funcionamento do produto. Tem, na verdade, ali requisitos legais dizendo quais os testes relacionados à segurança do consumidor final, do usuário final daquele equipamento, que precisa ser testado. Ela vai colocar ali quais os testes. E tem uma norma técnica já publicada nessa área. O que mais que vai demandar? Qual o mercado que você vai atender? Você vai atender mercado interno ou mercado externo? Mercado interno, desculpe, tem uma exigência. Mercado externo tem outra exigência. O Brasil é uma coisa. Europa é outra coisa. O Japão é outra coisa. Então, tem que buscar a primeira coisa, para a seleção do método, é ver se tem algum requisito legal, quais os requisitos legais compulsórios que tem sobre aquela especialidade, sobre aquela atividade que o laboratório se propôs ali a
acreditar. O cliente, ele pode te trazer já a exigência dele. Olha, eu quero que esse produto aqui seja caracterizado nessa norma aqui. Um outro caso também são as RDCs, né? Na área química, na área de alimentos, né? Farmacêutica, que você tem ali as RDCs da Anvisa, tem um requisito técnico ali que você tem que atender. E muitas vezes algumas delas complementam com normas técnicas, né? Uma norma técnica brasileira, ou você tem que complementar aí, conforme o mercado que você vai atender, também com uma norma daquela área. Então, depende, gente, muito do tipo de negócio, da especialidade, para que você saiba como selecionar esse método. Essa é uma coisa, de como você vai, qual método que você vai utilizar. Esse é um tipo de seleção. E a questão de selecionar o método mais apropriado é o método que mais reproduza, por exemplo, se você tem um critério de aceitação que você tem que atender, então esse método ele tem que te levar para conduzir aquele tipo de resultado que você também deseja alcançar. Tá? Então, é outra forma também, é outra questão que deve ser levada em conta em qual método você deve escolher. E sempre analisando, né, questão metrológica, estatística, os cálculos que tem ali envolvidos, dessa natureza de validação, de verificação de todos, né, esse processo, de todas essas etapas para você chegar naquele resultado final. Por exemplo, né, quais os equipamentos que esse método está te orientando a utilizar, né? O construto desse equipamento, né, ele vai te levar a gerar os resultados que você precisa gerar, é uma questão de se analisar. Ele vai te dar a confiança necessária nesses resultados finais. Vou colocar aqui uma situação, uma balança de precisão, vamos supor de 1 grama. Ela é adequada para você chegar depois, né, naquela etapa final daquele resultado que você vai precisar utilizando essa balança, é onde que a gente vai falar sobre verificação. Você tem que verificar se esse método está em acordo com aquilo que você está buscando como objetivo desse ensaio ou dessa análise. Falando de métodos, então, aqui reconhecidos, mas tem situações, né, principalmente quando é um produto novo que vai ser lançado no mercado, que às vezes não tem método de ensaio para ser reconhecido, principalmente na área de ensaio, tá, gente? E não tem esse método reconhecido, não existe, e aí o laboratório pode se propor a criar o seu próprio método, certo? Aliás, a qualquer momento ele pode se propor a criar seu método, mas quando já tem uma norma, já tem um referencial, ou que é um referencial mandatório, né, um sistema compulsório, igual eu falei das RDCs lá, por exemplo, né, ou das normas de segurança, das portarias de segurança lá da área de eletrodomésticos, que eu dei exemplo aqui, então, não tem o que fazer, você simplesmente tem que atender e ver quais os métodos ali que tem disponível para você poder atender certinho aquilo lá. Agora, quando não tem, então o laboratório pode se propor, mas ele vai ter que atender um sistema de validação, né, desse método que ele vai elaborar, ou que ele vai escolher para poder conduzir aí a realização das suas atividades, dos seus serviços. Só para reforçar, então, o que eu comentei há pouco, são recomendados métodos publicados em normas internacionais, regionais ou nacionais, ou por organizações técnicas respeitáveis, ou em textos ou periódicos científicos pertinentes, ou conforme especificado pelo fabricante do equipamento. Então, tem todas essas situações aqui que é considerado que são métodos reconhecidos. E a segunda situação é método não reconhecido, então, fechando aqui o nosso raciocínio. Então, essa é a diferença, né, também entre verificação e validação. Então, a verificação, mesmo esses métodos sendo reconhecidos, ela vai ser necessária, a gente já vai ver aqui para frente um pouco melhor sobre isso. E validação para métodos, então, não reconhecidos, que o próprio laboratório vai se propor a elaborar, a compor, para poder, então, validar e aí sim colocar ele dentro de um processo de acreditação depois disso. A verificação, então, pode-se dizer que é a validação da reprodução, então, desse método. Isso seria uma verificação. De cada etapa que tem nessa metodologia de análise, ou de ensaio, ou de amostragem, ou do serviço de calibração, você vai precisar, então, fazer a verificação. Se você consegue, se o laboratório consegue, com os equipamentos que tem, com as condições ambientais que tem, com a equipe técnica, a capacitação da sua equipe técnica composta, se é possível fazer a reprodução, então, das etapas desse método que já é conhecido ou já é validado. Entende a diferença? Então, validação é uma coisa. A verificação, mesmo o método sendo validado, você vai precisar também fazer essa verificação, né? Esse cheque, então, da reprodução ali de todas essas etapas, né? Com o objetivo que você se pretende. Se você consegue, então, reproduzir todo esse método, essa metodologia, né? Essas condições desse laboratório, da sua equipe, da técnica, consegue reproduzir e chegar ali ao objetivo final, que é gerar esses resultados com confiança, resultados válidos. Então, qual que seria o objetivo da validação, né? A validação, ela vai então demonstrar que um determinado método analítico, né, o laboratório se propôs a utilizar, o que ele está atendendo
a um requisito que está pedindo para ele utilizar aquele método, ele é adequado ao que se propõe, né, ao objetivo que ele busca. Ou seja, então, que ele precisa então garantir que a metodologia, que essa metodologia analítica, ela seja exata, precisa, né, e além de estável. Então, ela também tem que ser reprodutível, flexível para uma faixa específica daquela substância, daquele analito, né, que ele se espera identificar, quantificar, analisar, ensaiar, testar, enfim. Em resumo, validar significa garantir, então, que essas análises, né, rotineiras reproduzam sempre valores consistentes, se comparadas, então, a um valor de referência, ou que esteja, então, dentro daqueles critérios de aceitação que são recomendados para o uso daqueles resultados. E o processo de validação ainda requer uma completa análise, ou seja, tem que considerar, então, os diferentes analistas que vão estar realizando, né, os técnicos que vão estar realizando esse ensaio, essa amostragem, esse serviço de calibração, os equipamentos de medição, né, o tipo de ensaio, tipo de análise, tipo de teste, os métodos de análise e quaisquer outras possíveis fontes de variação, né, dentro dessas etapas aí desse processo analítico. A CGEC Inmetro, então, ela recomenda pelo DOC CGEC 008, então, a forma de validação desses métodos analíticos. Como que a gente atende, então, esse requisito? Como é que a gente formaliza, então, o atendimento desse requisito para a gente poder atender, então, esse referencial 17025, uma questão de avaliação, né, numa auditoria interna? Como que a gente faz, então? Então, toda essa sistemática, ela precisa, né, sempre documentar, formalizar, aprovar, então, essa sistemática. Porque, veja só, essa sistemática de validação do método que você vai utilizar, da seleção do método, como é que você vai selecionar, com base em que você vai selecionar, é o que manda, né, ali a metodologia, a segurança dos resultados que você vai precisar gerar dentro do laboratório. Então, isso é de extrema importância, né? Isso precisa estar muito bem estruturado, entendido, né? E também mediante esse referencial normativo para você conseguir atender a ISO IEC 17025, certo? Então, você precisa documentar, formalizar, aprovar esse procedimento, né, pelas partes ali envolvidas, né, os donos de processo. Precisa, então, ser documentado toda essa sistemática de como você vai atender esse requisito. Precisa, então, depois manter as evidências, que são os registros de realização dessas etapas de validação, dessas etapas de verificação desse método que já é reconhecido, tá? E também, né, atender ao todo o exposto aqui que eu coloquei para vocês, né? Essas escolhas, como selecionar, como fazer verificação, como validar, atende tudo isso e formaliza, documenta e, ao longo dos processos, né, guarde as evidências, né? Para depois, assim que você for requisitado, você poder tê-las para apresentar, né, para o seu cliente, para o seu organismo avaliador, né, acreditador ou certificador que seja.